Oi pessoal, eu sou Giovana Barros e sejam muito bem-vindos ao Amor e Livro. Hoje vou falar sobre um dos livros mais famosos da Agatha Christie e um dos mistérios mais conhecidos da literatura. Assassinato... Eita, até o contrário. Assassinato no Expresso Oriente. Mas antes de começar, preciso fazer um aviso muito importante. Esse vídeo tem spoilers do começo ao fim. Eu vou contar quem morre, quem matou, por que matou, como o plano funcionou e vou explicar o final inteiro. Então, se você pretende ler o livro sem saber de nada, recomendo parar o vídeo agora e voltar depois. Agora, se você já leu ou não liga para spoilers, embarque comigo nessa viagem porque esse livro tem um dos finais mais surpreendentes que eu já li. O livro começa quando o famoso detetive belga Hercule Poirot está voltando para Londres depois de resolver outro caso. Ele passa por Istambul e acaba conseguindo uma vaga de última hora no famoso Expresso Oriente, um trem luxuoso que atravessa a Europa. O que já chama atenção é que o trem está completamente lotado para aquela época do ano. E logo que os passageiros começam a aparecer, a Agatha Christie faz uma coisa que ela adora fazer. Ela coloca um monte de personagens diferentes em um espaço fechado. Tem uma governanta inglesa, um coronel, uma princesa russa, uma missionária sueca, um empresário americano, uma viúva, um secretário, um mordomo, um vendedor italiano e várias outras pessoas que aparentemente não têm nenhuma ligação umas com as outras. Quando eu comecei a ler, achei que seria impossível decorar tanta gente, mas depois percebi que isso faz parte da diversão, porque cada personagem parece esconder alguma coisa. Entre todos os passageiros existe um homem que chama a atenção de Poirot. Um americano chamado Samuel Ratchet. E desde a primeira vez que ele aparece, eu já achei ele muito estranho. Sabe quando um personagem parece desagradável sem fazer nada muito específico? Era exatamente essa sensação. Poirot também sente isso. Tanto que Ratchet procura Poirot e faz uma proposta. Ele diz que está recebendo ameaças de morte e pede que Poirot trabalhe como seu guarda-costas durante a viagem, mas Poirot recusa. E a justificativa dele é uma das minhas partes favoritas do livro. Basicamente, ele diz que não gosta do rosto de Ratchet. Parece engraçado, mas Poirot percebe que existe algo errado naquele homem. Naquela noite, várias coisas estranhas acontecem. Poirot ouve sons no corredor, ouve campainhas tocando, percebe movimentações incomuns. E em determinado movimento, ele vê uma mulher usando um kimono vermelho andando pelos corredores do trem. E essa cena parece pequena, mas depois se torna muito importante. E então chega a manhã seguinte, e é aí que o livro realmente começa. O trem fica preso na neve, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. E é exatamente nesse momento que descobrem que Ratchet foi assassinado dentro de sua cabine. Quando eu li isso, pensei, pronto, agora ninguém escapa. Porque se o trem está preso e isolado, o assassino só pode ser uma das pessoas que estão ali dentro. Poirot aceita investigar o caso e, junto com o médico Dr. Constantine, começa a examinar a cena do crime. E aí surgem vários detalhes estranhos. Ratchet foi morto com 12 facadas, mas algumas parecem muito fortes, outras parecem muito fracas. Algumas foram dadas por alguém destro, outras parecem ter sido dadas por alguém canhoto, outras foram feitas por alguma pessoa bem forte, outras por alguém fisicamente mais fraco. Ou seja, nada faz sentido. Além disso, vários objetos são encontrados na cabine. Um lenço com a letra H, um limpador de cachimbo, um botão de uniforme e um pedaço queimado de papel que parece ter escapado da destruição completa. E esse papel muda tudo, porque nele aparece o nome Daisy Armstrong. E aqui que começa uma das maiores revelações do livro.
Poirot descobre que Ratchet não era realmente Ratchet. Seu verdadeiro nome era Cassette, um criminoso famoso responsável pelo sequestro e assassinato da pequena Daisy Armstrong anos antes. Quando essa informação aparece, a história muda completamente, porque deixa de ser apenas o assassinato. Agora existe um motivo, e um motivo muito forte. A tragédia da família Armstrong é devastadora. Daisy era uma menina adorada por todos. Ela foi sequestrada. Foi pedido um resgate enorme. A família pagou, mas mesmo assim a criança foi assassinada. E a tragédia não termina aí. A mãe de Daisy entra em trabalho de parto prematuro e acaba morrendo. O bebê também morre. O pai não suporta a dor e tira a própria vida. A empregada é injustamente acusada e também acaba morrendo. Quando eu li essa parte, eu fiquei chocada, porque você percebe que Cassette destruiu uma família inteira. E o pior, ele nunca foi punido. Conseguiu escapar da justiça usando dinheiro e influência. Então, quando Paul descobre quem Ratchet realmente era, surge uma pergunta. Quem naquele trem poderia ter ligação com os Armstrong? E aí começa a parte mais divertida do livro. As entrevistas. Poirot conversa com cada passageiro, um por um. E cada entrevista gera mais dúvidas do que respostas. Tem a Mary Debenham, calma, controlada, inteligente, mas claramente escondendo alguma coisa. Tem o coronel peraí, que esse nome é difícil. Arbuthnot, tá? O nome dele é bem difícil. Mas que parece ser extremamente honesto, mas cuja relação com Mary chama a atenção. Tem a princesa Dragomiroff, que aparenta ser apenas uma senhora idosa, mas que sabe muito mais do que devia. Tem a Mrs. Hubbard, que talvez seja uma das personagens mais engraçadas do livro. Ela fala sem parar, reclama de tudo e parece estar sempre envolvida em alguma confusão. E o mais incrível é que todos têm álibis. Todos. Cada pessoa tem alguém confirmando a sua versão. Cada pista parece apontar para uma direção diferente. E eu mudava de suspeito praticamente a cada capítulo. Em determinado momento, aparece a teoria mais simples. Talvez alguém tenha entrado no trem, cometido assassinato e depois fugido. Mas existe um problema. O trem está cercado de neve, não existem pegadas, não existe rota de fuga e não existe ninguém desaparecido. Então Poirot continua investigando e começa a perceber algo muito estranho. Todos os passageiros parecem ter alguma ligação indireta com a família Armstrong. Primeiro, uma coincidência, depois outra, até que as coincidências ficam impossíveis de ignorar. E então chegamos ao momento que eu mais gostei do livro, a explicação final. E sinceramente, é um absoluto cinema. É uma das melhores explicações que a Agatha Christie já escreveu. Poirot reúne todos os passageiros e apresenta duas soluções possíveis. A primeira é a solução oficial, a solução que a polícia provavelmente aceitaria. A ideia de que o estranho entrou no trem, matou o Cassette e desapareceu. Mas depois ele apresenta a segunda solução, a verdadeira. E aí vem o plot twist. Todos os passageiros estavam ligados à família Armstrong. Todos, sem exceção. Alguns eram parentes, outros eram empregados, outros eram amigos próximos, outros tinham trabalhado para a família, mas todos tinham sido afetados pela tragédia. E o mais impressionante, nenhum deles matou sozinho, todos participaram. As 12 facadas não eram um acidente, nem um erro, nem uma tentativa de confundir a investigação. As 12 facadas existiam porque 12 pessoas participaram da execução. Cada uma deu um golpe. Quando cheguei nessa revelação, eu fiquei parada olhando para a página, porque eu jamais teria pensado nisso. Jamais. Durante o livro inteiro, a gente tenta descobrir qual passageiro é o assassino. Mas a resposta é todos.
e isso transforma completamente a história. Porque deixa de ser um mistério tradicional, passa a ser uma discussão sobre justiça. Cassete era culpado? Sim, sem nenhuma dúvida. Ele destruiu inúmeras vidas. Mas aquelas pessoas tinham o direito de decidir sua punição? Essa é a pergunta que o livro deixa para o leitor. Eu achei isso muito interessante, porque pela primeira vez em um livro de Agatha Christie, eu terminei sem ter certeza absoluta do que senti. Eu entendia os passageiros, entendia a dor deles, entendia a revolta, mas ao mesmo tempo aquilo ainda era um assassinato. No final, Poirot toma uma decisão surpreendente. Escolhe apresentar às autoridades a solução que protege os passageiros. Há uma atitude que mostra o enorme conflito moral vivido por ele naquele momento. Minha opinião, eu adorei esse livro. Não é apenas um mistério, é uma história sobre vingança, sobre justiça, sobre dor, sobre perda e sobre até onde as pessoas podem ir quando sentem que a lei falhou. Dos livros da Agatha Christie que eu já li, esse certamente está entre os mais inteligentes. E agora eu entendo porque ele continua sendo tão famoso mesmo depois de tantos anos. Eu facilmente daria uma nota de 11 se é de 0 a 10. Sério, esse livro é um dos meus favoritos, se não o favorito de Agatha Christie. Agora eu quero saber, vocês conseguiram descobrir a solução antes de Poirot? Ou também ficaram chocados quando descobriram que todos os passageiros estavam envolvidos? Me contem nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima leitura.